Paz de Deus, querida Irmandade. Eu gostaria de postar um testemunho no canal Comunhão com Deus. Meu nome é Vânia e eu moro na cidade de São Paulo, né? E eu gostaria de compartilhar, né, com a Irmandade como Deus nos chamou nas águas do Santo Batismo, eu e meu esposo. Então, Irmandade, tudo começou quando eu tenho 2 filhos, né? Tenho um casal, tenho uma neta. E eu fui criada num lar católico, né? Fui criada e eu não conhecia, não sabia nada sobre, assim, não tinha entendimento sobre as obras de Deus, sobre o Evangelho, assim, não tinha, porque fui criada na família católica, mas era assim, eu ia de vez em quando na missa, eu casei na igreja católica, batizei meus filhos, mas eu não era uma católica praticante, sabe? Ia de vez em quando na missa, assim. E então, quando meu filho estava com 9 anos, eu fui buscar ele na escola e nessa época eu estava começando a frequentar uma igreja evangélica, uma outra denominação. E aí, quando eu fui buscar meu filho, eu conheci uma irmã, né? Uma irmã, uma irmã nossa. E aí eu comecei a conversar com ela sobre o Senhor, né? Falando sobre Deus. E ali a gente ficou. E nisso o tempo passou. O tempo passou e a gente ficou conversando. Quando eu olhei, só tava eu e ela e as crianças, os 2 meninos brincando no portão. Aquele vento, não tinha mais ninguém na rua, e a gente falando de Deus, né? Falando das maravilhas de Deus ali, das obras do Senhor, como era bom servir a Deus, né? E ali ela falou para mim que Deus tinha um chamado para mim, mas não era ali da igreja que eu estava, que ela me via na congregação. Mas eu fui ouvindo tudo assim, né? E eu nunca tinha entrado numa congregação. Meu esposo já tinha entrado já, quando ele era adolescente, mas eu nunca tinha entrado. E aí, querida Irmandade, Deus usou a boca dessa irmã para me dar um recado, né? Para me dar um recado, santo é o nome do Senhor. E aí, ali, ela falou para mim, por esses dias, seu filho está para receber um presente. E quando ele receber esse presente, ele não pode pôr a mão. Porque se ele pôr a mão nesse presente, vocês vão chorar lágrimas de sangue. Ele vai ficar desenganado pela medicina e não vai ter ninguém que vai conseguir descobrir o que ele tem. Então ele não pode pôr a mão nesse presente, porque se ele pôr, é para levar para a sepultura. E eu fiquei assim, eu não entendi, Irmandade. Eu não entendia sobre revelação, eu não entendia nada, 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 nada. Mas eu fiquei assustada, eu olhei, respeitei, né, o que ela falou. E aí ali a gente se despediu, nós nos despedimos e aí eu desci com meu filho, vim para minha casa. Isso daí, Irmandade, foi numa segunda-feira. Quando foi numa quarta-feira, bateram no meu portão para entregar um presente para o meu filho. Vieram no meu portão com um pacote enorme, com aquele pacote, com aqueles, sabe, aquele embrulho assim com enfeitinhos de criança, aquele papel assim, presente para criança. E quando eu escutei, e quando essa irmã, né, quando a nossa irmã contou isso, eu cheguei em casa, né, quando meu esposo chegou em casa, eu comentei com ele. E aí, no dia que aconteceu, meu esposo já estava em casa. Quando eu escutei a pessoa batendo no meu portão, na hora eu falei para minha filha, sobe com ele agora. E ele não pode chegar aqui perto.
Minha filha pegou na mão dele e subiu com meu filho. Falei, se tranca lá no quarto e não sai. Porque ela falou, ele não pode pôr a mão. Porque Deus mostrou como que o meu filho ficou, como que o meu filho ia ficar, né? Se chegasse a pôr a mão, né? Mostrou, deu uma visão para ela ali. E aí, eu atendi a pessoa do portão, eu e meu esposo. Era 2 pessoas, né? Era um casal, nós atendemos no portão. E assim, nós não tínhamos liberdade com essa pessoa para convidar para entrar, né? Nós não tínhamos esse tipo de liberdade para convidar para entrar. E aí ele do portão a gente atendeu, pegamos o presente, conversamos o que tinha que conversar, falamos que ia entregar o presente para o meu filho e fechamos o portão, entramos. Aí eu não tinha entendimento do que fazer, mas o meu coração veio assim. Falei para o meu esposo, vamos pegar o carro, sair. Aí eu fui para uma praça, falei para tranquei a casa, deixei minha filha aqui dentro, né, com ele. A gente parou em uma praça, eu levei a minha Bíblia, álcool e um fósforo. E ali eu joguei o álcool, taquei fogo e li o Salmo 91. E eu só joguei o álcool, acendi o fósforo, li o Salmo 91, não abri, não vi o que tinha dentro. Deixei ali, começou a pegar fogo, acabei de ler o Salmo, né? Na época não tinha entendimento, eu orei, eu fiz isso, né? E virei as costas e saí. E aí ali eu comecei, Senhor, tenha misericórdia. Eu falei, o que é isso, né? Isso daí foi na quarta-feira. Quando foi na sexta, a pessoa veio com outro presente. Resumindo, querida Irmandade, a pessoa tentou 3 vezes dar esse presente para o meu filho. E aí eu fiquei numa grande aflição, Irmandade, porque eu tinha que levar meu filho para a escola, e eu pensava, e se eu encontrar essa pessoa aqui no bairro, né? Encontrar, porque morava no mesmo bairro, mora no mesmo bairro, e eu pensava assim, se eu encontrar, o que eu vou fazer com meu filho? E eu pedia, pelo amor de Deus, para ele fechar as mãozinhas, para ele não pegar, para ele não aceitar nada. Eu já estava na 3ª série, Irmandade, mas é criança, né? Ele era uma criança ainda, não era pequenininho, mas era uma criança. E eu pedindo para ele não colocar a mão naquilo, que ele não podia pôr, expliquei para ele. E aí assim foi. E através disso, Irmandade, eu comecei a frequentar a congregação, fui frequentando. E no começo, né, foi assim, difícil, porque essa irmã mesmo falava para mim, não, Deus me mostra vocês ali. Mas assim, na época eu usava o cabelo mais curto, tipo Chanelzinho, e eu não me via ali. E meu marido, desde o começo, meu marido sempre gostou. Meu marido sempre gostou, ele gostava, sabe, daquele jeito que era separação, um lado só dos homens, das mulheres, tudo assim, ele achava muito bonito. E eu ia assim no começo, mas ficava meio resistente, porque eu gostava de usar calça, nunca fui uma mulher vulgar, nunca gostei de esmalte, assim, de usar roupa curta, nunca fui assim. Mas eu gostava de uma calça jeans, um tênis, nunca gostei de esmalte vermelho, muita maquiagem, essas coisas, nunca fui assim. Mas eu gostava muito de um tênis, de uma calça jeans, isso eu gostava. E aquilo sabe, aquilo aos poucos. Aí eu falava pro meu marido, eu vou deixar, se eu quiser eu corto meu cabelo, né? Eu não tenho esse negócio de ter que ter aquela doutrina. Eu achava assim meio, né? Mas que bobeira, né, querida Irmandade? Porque aos poucos Deus foi tocando meu coração. E aí foi chegando, aí eu já não conseguia mais cortar meu cabelo. Não conseguia cortar e eu queria ter o cabelo comprido igual das irmãs. E eu não conseguia mais usar uma calça. Nada, fui dando tudo que eu tinha. E nisso Deus me transformou, né? Porque aí eu comecei a usar só saia, vestido. E Deus me mudou por completo, né, Irmandade? E aí então assim, eu fiquei muito maravilhada de saber que Deus cuidou da minha família,
Deus cuida, né, da minha família, desse livramento que Deus deu pro meu filho, sabe? Porque hoje meu filho tá com 19 anos, né? Fez 19 anos. Então, foi assim um livramento assim maravilhoso, que através disso Deus chamou nós dois na graça, aí a gente começou a frequentar direto. E aí, quando no dia do meu batismo, Deus me chamou de um lado e chamou meu esposo do outro, chamou nós dois no mesmo dia. E eu não vi meu marido sendo batizado, nem ele me viu, porque acho que na hora que eu estava me arrumando, me trocando, ele estava entrando e assim vice-versa. Quando chegamos lá fora, os dois, ele comentou comigo, eu não sei se fui eu ou ele que comentou primeiro, né, que Deus tinha chamado. E aí os dois ficaram maravilhados porque o Senhor chamou nós dois no mesmo dia. E aí é assim, irmandade, eu fico assim maravilhado que a gente tem um Deus que cuida da gente, né? Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Porque antes de eu mudar nesse bairro, Senhor, o Senhor sempre olhou por mim, pela minha família, e eu não tinha noção. Eu tinha uma conhecida minha que era da graça. E uma vez ela mandou um recado para mim que queria falar comigo de um sonho que ela teve por uma conhecida minha, porque ela tinha mudado para outro estado, sabe? Mas eu não sei por que aconteceu, eu não consegui, não, acabei não entrando em contato com ela. Então, né, eu acho que ali Deus já ia mostrar muito, já tinha mostrado para ela que alguma coisa poderia acontecer. Isso quando eu estava fazendo a ultrassom do meu filho bebê. Então Deus acho que mostrou já o perigo que a gente estava correndo de ter mudado para esse bairro e ter morado perto dessas pessoas, né? Que no futuro acabou querendo fazer isso com meu filho. Mas eu agradeço a Deus por tudo que Deus faz em nossas vidas, porque Deus está sempre cuidando da gente. Tenho 2 filhos, né? Tenho uma filha, tenho mais velha, tenho meu filho, tenho uma neta de 5 anos, que é a nossa alegria, né? Da minha casa, da minha família. E graças a Deus eu e meu marido, por mais que a gente passamos por provas, né? Que todos nós passamos, né, querida Irmandade? Santo é teu nome, Senhor. Passamos por provas, por tudo. Sempre o Senhor está ali, suprindo tudo, tudo em nossas vidas. Então eu sou sempre grata a Deus por tudo. Hoje em dia tenho a minha netinha de 5 anos, estou levando ela para um encontro de jovens, né? Eu já levo ela e ela gosta, coloca o seu véuzinho e fica ali com as crianças. E está sendo maravilhoso, sabe? Eu faço parte da limpeza, da minha comum, ajudo as irmãs na limpeza. E assim, Deus tirou toda a vaidade, sabe, querida Irmandade? Porque por mais que, igual eu falei, que eu nunca liguei para ser uma pessoa que gostava de maquiagem, isso aqui, mas eu sempre fui muito vaidosa. E gostava de cortar o cabelo, deixar o cabelo cortadinho, arrumadinho. E hoje em dia Deus tirou tudo isso, porque eu não sinto mais essa vaidade. A única coisa que eu sinto um enorme prazer está dentro da casa do Senhor. Como é bom a gente poder se arrumar, se vestir, pegar a nossa Bíblia, nosso cenário, nosso véu e estar ali dentro, orando, assistindo, né, o culto todos os dias. É uma bênção. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E nesses anos todos, Deus sempre cuidando da gente, né, querida Irmandade? Dando revelações, mostrando. Porque quando a gente começa a servir a Deus, é como se Deus tirasse um véu dos nossos olhos. Porque muitas pessoas ficam, até da família se afastam, né? Porque não é mais a mesma coisa. Algumas pessoas se incomodam, né? Quando eu comecei a servir, que eu contei para algumas pessoas da minha família, teve uma pessoa da minha família que falou: agora você vai ser aquela crentinha de cabelo comprido e saia comprida?
Santo é o nome do Senhor, mas graças a Deus é assim que eu sou hoje em dia, querida Irmandade. Me sinto muito orgulho de estar ali, firme na doutrina e estar ali, servindo os caminhos do Senhor, né? Então esse é meu testemunho, querida Irmandade. Hoje em dia meu filho faz aula de música, né? Esse que o Senhor livrou, né? Da morte, porque o Senhor deu um livramento de morte para ele. E aí, querida Irmandade, quando eu encontro essas pessoas hoje em dia, quando eles chegam perto, assim que passa perto, cumprimenta, abaixa a cabeça, não consegue olhar nos nossos olhos, sabe? Como se a pessoa estivesse sem graça, assim, por alguma coisa, abaixa a cabeça e passa. E é assim, querida Irmandade, esse é meu testemunho de como Deus me chamou, eu e meu esposo, nas águas do Santo Batismo. E espero poder, assim, sempre estar colocando algum testemunho, né? Não sei se eu consigo expressar bem para a Irmandade o meu testemunho, né? Porque é o meu primeiro que eu estou colocando aqui no canal. Mas é assim que Deus fez a obra na minha vida, do meu esposo, dando muito livramento. Nossa, eu só tenho a agradecer a esse Deus poderoso, que é tudo na minha vida, do meu esposo. Tudo. Porque nós dois sempre estamos ali clamando ao Senhor. É eu e Ele. O Senhor é tudo em nossas vidas. E é assim, querida Irmandade. É assim. É o Senhor acima de tudo em nossas vidas. Obrigado por tudo, querida Irmandade. Deus seja louvado. Amém.